Nós estamos recebendo no estúdio o pneumologista Dr. João Roberto Alves. Muito obrigado pela sua presença, uma ótima tarde para o senhor. A gente começa falando a respeito desse cigarro eletrônico. Qual é a opinião a respeito desse produto do senhor? Não é a minha opinião, a opinião da Sociedade Brasileira de Pneumologia, né, que a gente segue à risca isso aí. O cigarro eletrônico, ele é bastante tóxico, tá? Ele tem um filete lá dentro que esquenta aquele líquido é propileno glicol, isso que dá aquela fumaça. Ele pode ser com nicotina ou sem nicotina, mas o problema é que tem várias substâncias, cerca de 2.000 substâncias lá dentro, que são nocivas. O principal é o propileno glicol, que pode dar uma irritação muito grande no pulmão, fazer o que a gente chama de pneumonite química, irritar bastante o pulmão e pode levar a óbito. A gente teve, inclusive, casos de pessoas conhecidas, por exemplo, o Zé Neto, o cantor Zé Neto, que tornou público que ele usava o cigarro eletrônico e teve consequências disso. Há um ano, mais ou menos, eu perdi um jovem de 18 anos, mais ou menos, por conta do cigarro eletrônico. Ele fez uma pneumonite violenta, a gente não conseguiu reverter e acabou indo a óbito, por conta do cigarro eletrônico. Agora, e então essa questão de algumas pessoas identificarem o cigarro eletrônico como forma de fazer os fumantes convencionais pararem, isso daí não existe. É só você assim pensar, primeiro, tem nicotina. Tá? Segundo, você não está tentando tirar aquele hábito de levar alguma coisa à boca? Você está perpetuando esse hábito, né? O nosso objetivo é tirar aquele hábito de você levar a fumaça à boca e fumar. Tá? Então, assim, e o grande problema do cigarro eletrônico, apesar de ser proibido, você consegue encontrar muito facilmente aqui no Brasil o cigarro eletrônico, e os adolescentes estão se iniciando muito com o cigarro eletrônico. Eles estão... Virou moda. Virou uma modinha, provando o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, ele também, se tiver nicotina, ele acaba causando dependência. E é uma forma de você talvez pular depois para o cigarro normal, o cigarro queimado mesmo. Não é o caminho para a pessoa deixar de fumar, então? É mudar? Não, é mudar. O caminho para a pessoa deixar de fumar, primeira coisa, a pessoa tem que ter consciência de que está te fazendo mal. Segunda coisa, não consegue parar de fumar sozinho? Existem duas formas de você tentar parar de fumar sozinho. A primeira forma é parar abruptamente. Você vai sofrer a primeira semana, a segunda semana, talvez você consiga. Segunda forma, essa você tem que ser extremamente rigoroso, é você parar paulatinamente. Mas tem que ser rigoroso, porque no dia que você tiver a semana que você está falando, deixa um cigarro por semana. Semana que você está com 2, 3 cigarros, falando, estou muito nervoso, vou fumar 10, estragou tudo. Então você tem que ir diminuindo. São essas duas formas. Caso a pessoa não consiga parar de fumar, a gente tem ajuda com medicamento. Mas o primeiro pré-requisito para a pessoa fazer tratamento é querer. Essa questão do cigarro eletrônico que a gente vê, muitas pessoas defendendo que o uso dele pode fazer a pessoa parar, é a mesma coisa que a pessoa que bebe cachaça tomar uísque. Tomar uísque, né? Você está substituindo uma coisa por outra. Não dá para a gente identificar que ele é menos nocivo, ele é diferente do outro, apenas. Sim. A questão da regulamentação, eu acho que é válida a regulamentação do cigarro eletrônico no Brasil para você ter certeza das substâncias que tem dentro dele. Entendi. Porque você compra um cigarro eletrônico, você nunca sabe o que tem lá dentro dele. Então, talvez se a Anvisa regulamentar, falou, tem isso, aquilo, aí a pessoa decide. Não, é tóxico, mas eu vou fumar. Ou é tóxico, eu não quero saber. O problema é que a gente não sabe exatamente o que tem dentro dele. Hoje a gente tem um produto, um equipamento, narguilé ou narguilé, que as pessoas chamam, que é vendido também, e esse tem a venda autorizada. Faz mal também? Faz mal, porque em cima daquela partezinha onde faz a fumaça, você coloca tabaco. Então, você está fumando. Qual que é o problema do narguilé? Primeiro, é autorizado nesses bares de hookah, né, de narguilé. É muito comum você se socializar, né? Você passa um narguilé para o outro. Compartilhar, um vai passando a doença para o outro, talvez. Você que nunca fumou, que você falou que nunca fumou, você que nunca fumou, se você tentar fumar um cigarro normal, você não consegue. O narguilé você consegue fumar, porque a fumaça passa por dentro da água, ela borbulha e tira um pouquinho daquele mal-estar que você fuma. Só que durante uma sessão de narguilé, você fuma em torno de equivalente a 40 cigarros mais ou menos. Meu Deus do céu. Então eu peguei uma jovenzinha no consultório, passando muito mal do pulmão, passando mal, nunca teve problema de pulmão. Eu falei, mas
que aconteceu? Não, você fuma? Não, não fumo. Aí ela falou, não, que outro dia eu estava brincando com os meus amigos de narguilé. Eu falei assim, como assim brincando? A mãe nem sabia. Não, a gente estava brincando com narguilé, passando mal porque estava fumando narguilé, sendo que a mãe nem sabia o que estava acontecendo. Isso daí durante um longo período? Não, algumas vezes apenas? Não, uma vez. Uma vez só, porque é altamente tóxico. Você consegue fumar muito com narguilé. Agora, do cigarro convencional, que é o mais utilizado, a gente vê quais são os males. E outra questão, a gente vê, é comum, inclusive a gente mostra a apreensão de cigarro vindo do Paraguai, de outras partes aí, até mesmo aqui, fábricas clandestinas, que não têm um rigor até na fabricação. E que faz mais mal do que o outro. Provavelmente sim, porque já teve apreensão de alguns cigarros, de algumas marcas de cigarros que não são paraguaios, que tinha até metal pesado. Olha só. Então a gente nunca sabe o que tem lá dentro, mas faz mal, com certeza faz mal. Por isso a questão da regulamentação, inclusive do cigarro eletrônico. Tocando no assunto que você falou, o que causa o cigarro? A gente vai começar falando pelo caminho da fumaça. Primeira coisa, fumaça, envelhecimento precoce da pele. Para as mulheres, rugas, catarata nos olhos, nariz, que passa fumacinha, sinusite, rinite. Boca, que ela começa a entrar pela boca, câncer de laringe, pulmão, câncer de pulmão, enfisema pulmonar, entrou no sangue, infarto do miocárdio, AVC, tá saindo pela urina, câncer de bexiga, sem falar em outras coisas, como por exemplo osteoporose, que o cigarro também dá osteoporose. Isso daí, quanto tempo de utilização do cigarro? Depende qual doença, mas em torno assim, a gente trabalha em torno de anos maço. Acima de 20 anos maço, que é você, por exemplo, fumar 20 cigarros por dia acima de 20 anos, mais ou menos, acima de 20 anos maço, a chance de você ter enfisema pulmonar é muito grande. A chance de você ter câncer de pulmão também é muito grande. Quanto? Não tem uma quantidade segura de cigarro. Você fala assim, mas eu fumo tão pouquinho. Mas você fuma 3 cigarros por dia, vezes uma semana, né? 7 vezes 3, 21, vezes anos e anos, então vai acumulando, né? Fala, eu fumo pouquinho, como pouquinho? Mas você está acumulando aquela quantidade de cigarro. Mesmo aquele fumante de final de semana, porque tem muita gente que, final de semana sai para um happy hour com os amigos, aí acaba pegando até dos outros, nem compra, mas acaba fumando, mesmo aquilo faz mal. Aquele lá, porque você vai acumulando, né? Você vai somando. A mesma coisa de bebida alcoólica. A pessoa fala, tem cirrose, mas eu não bebia muito, mas bebia quase todo dia. Entendeu? Durante anos e anos, foi acumulando. E por que o cigarro vicia a pessoa? O cigarro vicia porque é o seguinte, 5 segundos depois que você dá uma tragada, já tem nicotina dentro do cérebro. 5 segundos. É altamente rápido. A cocaína leva em torno de 8 segundos. O cigarro é mais rápido. E ela atua no lugar do cérebro que libera umas substâncias, que são neurotransmissores, que dão uma sensação de prazer e de bem-estar. Então a pessoa aprende que fumou, sente uma sensação de bem-estar. Quando ele para de fumar, o que acontece? Começa a diminuir essa quantidade de substância e o cérebro começa a dar sinais que precisa de mais substância, que é a famosa abstinência. Começa a ficar nervoso, começa a ficar agressivo, às vezes tem batedeira. E a pessoa aprende que para acabar com esse mal-estar rapidamente, o que ela faz? Acende o cigarro. Então fica um círculo vicioso. Ela começa a ter abstinência, acende outro, começa a ter abstinência, acende outro. E por que as pessoas dizem que é tão difícil deixar o vício? É muito difícil porque não existe nenhuma outra droga, não existe outra droga que você tem em torno de 40 mil estimulações ao dia no seu cérebro. Se você fumar em torno de 20 cigarros ao dia, você tem em torno de 40 mil estimulações, 40 mil vezes que seu cérebro recebe prazer. Então é muito difícil o seu cérebro não querer mais isso. E qual o risco do fumante passivo, que é aquela pessoa que não coloca o cigarro na boca, mas está ali ao lado de quem fuma, e o risco até para as crianças. Tem muitas famílias, porque lugares fechados, é proibido o uso do tabaco, do cigarro, né? Mas muitas vezes a pessoa em casa fuma. E tem ali uma criança, um bebê, né? uma pessoa que nunca fumou, qual é o risco? O risco do tabagismo. Por que não é proibido? Na verdade, a lei foi para prevenir os garçons, o pessoal que trabalha, né? E um efeito adverso dessa lei foi que as pessoas diminuíram o cigarro. Tá?
Qual que é o problema? Quando você fuma, na ponta do cigarro normalmente tem um filtro. Então, quando você traga, você passa aquela fumaça pelo filtro. O tabagista passivo, além de ele ter aquela fumaça que sai da boca, ela tem a fumaça da ponta do cigarro que não foi filtrada. Então, o tabagista passivo, ele tem 30% a chance a mais de ter câncer de pulmão do que quem não fuma. Ele tem 20% de chance a mais de infartar do que quem não fuma. Nossa. Entendeu? Então, é bastante perigoso. Igual você fala assim, eu não fumo em casa, mas eu não fumo dentro de casa, eu fumo no quintal. A distância de segurança, cientificamente, é 300 metros. Ou seja, você teria que sair 3 quarteirões para você não causar dano na sua família. E a criança que está ali próxima Sim. Pode até se Vai viciar. ralando a criança, às vezes criança que nunca tem problema pulmonar, chega com 14, 15 anos e começa a ter problema pulmonar, por causa do cigarro que está lá. Quais os caminhos para deixar o vício? Primeira coisa, você tem que se conscientizar que você precisa parar. Tá? Primeira coisa é conscientização. Segunda coisa que é interessante você fazer, você tem que entender como o cigarro funciona na sua vida. Então, a primeira coisa, classifica os cigarros que você fuma. Dá nota 1, nota 2, nota 3. Nota 1 é para aquele cigarro sem importância. Sabe aquele cigarro que você põe na boca? Não sabe nem por que está colocando na boca? Tá? Nota 1. Nota 2 é aquele mais ou menos. Nota 3 é aquele delicioso. Os de nota 1 e de nota 2 são cigarros que fazem parte de costume e não de dependência. Os de nota 3 realmente são de dependência. Então, esses de nota 1 e de nota 2, você vai conseguir tirá-los com grande facilidade. Os de nota 3, você vai ter que arrancá-los à força. Não tem como você diminuindo. Tá? E outra coisa, você precisa identificar quais são os gatilhos para você fumar. O que é isso? Acabo de tomar café, tenho que acender um cigarro. Vou para o computador, tenho que acender um cigarro. Entro no carro, tenho que acender um cigarro. Gatilho, você tem que quebrar esses gatilhos. Tá? E a terceira coisa, você tem que dificultar a vida para o cigarro. O que é isso? Nunca ande com cigarro no seu bolso, nunca deixe o cigarro no sofá. Deixe o cigarro sempre longe de você, porque se você tiver com vontade, que for aquele cigarro de nota 1, aquele sem importância, se tiver pertinho você fuma. Se você tiver que sair e ir até o cigarro, você fala, agora não, ficou sem um. Entendi. A questão da família, o apoio Sim. É muito importante. Fundamental. Até aqueles produtos que muitas vezes a esposa coloca na comida, coloca ali e resolvem mesmo? Ou ainda são questionáveis? Não, totalmente questionável. Esses produtos, o que eles fazem? Eles mudam o seu paladar e quando você fuma, você sente um gosto metálico na boca. Basicamente é isso. O que a gente tem de tratamento mesmo são 2 medicamentos. Um medicamento está em falta, o outro medicamento é bupropiona. O que faz a bupropiona? Ela diminui a abstinência quando você for parar de fumar. E reposição de nicotina na pele com selinho, que também ajuda muito. Tá? Isso faz parte de um programa de tabagismo, né? Que vai o tratamento, que vai psicólogo para ajudar, mudança comportamental, quebrar esses gatilhos, tá? Tudo isso faz parte do tratamento. Quanto tempo mínimo que é possível a pessoa parar de fumar? É lógico, a não ser aquela que eu contei para o senhor que eu tenho um irmão de 67 anos hoje, que ele fumou durante 20, 25 anos. Conversei com ele esses dias e falou, eu parei o dia que eu falei, não quero mais, encostou, e hoje ele sente até nojo, tá alguém fumando perto dele, e, por favor, não fume perto de mim. Né? Quanto tempo demora para a pessoa parar de fumar? Depende muito de cada indivíduo, né? Mas assim, normalmente se faz o tratamento por 2 meses no mínimo, que é um período mais crítico, um período que você vai ter mais abstinência, um período que você pode, às vezes, ganhar peso. A gente tem que controlar isso aí, porque às vezes a pessoa para de fumar e ganha peso e volta a fumar porque ganhou peso. Entendi. Entendeu? Mas assim, não deixe para ter uma situação crítica para parar de fumar. Por exemplo, infartou, aí o cara para na hora. Ou teve um AVC, um derrame cerebral, aí a pessoa para. Mas não vamos deixar que isso aconteça para parar de fumar, vamos parar de fumar antes. Prática esportiva ajuda? Ajuda muito, principalmente quando a pessoa para de fumar, melhora muito a abstinência. É o que a gente orienta, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida, ajuda muito. Mas é possível parar? Sim,
Tem que Sempre é conscientizar. possível. Não, Sempre é possível. que o dia sem tabaco não seja só hoje. Sim. Que sejam todos os dias, porque a qualidade de vida Muda muito. Tá certo. Doutor, muito obrigado Eu pela que sua agradeço. participação. Até Muito mais. importante a fala do senhor, tá ok? Muito obrigado.